Eu me chamo Helena, e muitos aqui já me conhecem por causa do ministério que o Senhor me confiou. Cresci dentro de um lar cristão, mas foi há quase 3 décadas que realmente entreguei minha vida a Cristo. Foi através do jejum que comecei a perceber que existe um movimento real nos céus. É por isso que eu falo tanto sobre essa ferramenta espiritual tão poderosa. Todo cristão deveria compreender como ela funciona. Durante todos esses anos em que me rendi à misericórdia de Deus, havia algo que ardia intensamente dentro de mim. Eu precisava entender mais profundamente. Isso me levou a estudar, a mergulhar nas Escrituras, a buscar discernimento espiritual, porque existia uma inquietação constante no meu coração. Ao longo do tempo, liderando o ministério e atuando como intercessora, convivi com todo tipo de pessoa. Pessoas em processo de conversão, outras recém-convertidas, muitas buscando oração por libertação. E isso me impulsionou a estudar com profundidade o reino das trevas, não por ter feito parte dele, mas para compreender as estratégias do inimigo e ajudar outras pessoas a se libertarem. Foi então que surgiu uma pergunta que mudou tudo. Por que no ocultismo existem práticas tão parecidas com as do cristianismo? Por que satanistas jejuam? Por que fazem vigílias? Por que estabelecem horários específicos para orações e rituais? O que mais me impactou foi descobrir que o jejum no reino das trevas é utilizado com o mesmo objetivo do jejum no reino de Deus: acessar o mundo espiritual. Sim, o jejum sempre tem um alvo espiritual. Ele abre portas. Ele concede legalidade para manifestações espirituais. Mas a pergunta que transformou minha visão foi: para quem você está jejuando? Porque a prática pode ser semelhante, mas o destino da sua entrega é o que determina o resultado. Foi aí que compreendi o risco que muitos cristãos correm. Pensam estar fazendo algo santo, mas jejuam sem direção, sem consagração, sem a condução do Espírito Santo. E o que acontece? Tornam-se mais sensíveis espiritualmente, porém muitas vezes a voz errada. O jejum me marcou profundamente porque ele é eficaz. Ele funciona. Ele movimenta o mundo espiritual, tanto o celestial quanto o infernal. A diferença está em quem recebe a sua consagração. Existem tipos de jejum que você pode e deve praticar se deseja atrair o favor de Deus sobre sua vida. Quando você priva o corpo do alimento, a carne protesta, mas é nesse momento que o espírito começa a se manifestar com mais clareza. É nesse ambiente de renúncia que o mundo espiritual entra em movimento. Jejum verdadeiro não é dieta, não é punição, nem tradição religiosa. Ele é uma arma espiritual, uma chave que abre portas, rompe resistências e acelera processos que estavam paralisados. O jejum também potencializa os dons espirituais. A Bíblia, em 1 Coríntios 12, 7, 11, ensina que o Espírito Santo distribui dons como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espíritos, entre outros. Quando você jejua, esses dons se tornam mais evidentes. O discernimento se intensifica. A sensibilidade para ouvir Deus aumenta. A visão espiritual se amplia. Aquilo que antes parecia confuso começa a se esclarecer. Direções ficam mais nítidas. Você passa a perceber ambientes espirituais com maior clareza. Além disso, o jejum revela batalhas espirituais que estavam ocultas. Em Daniel capítulo 10, vemos que Daniel decidiu jejuar por 21 dias. Desde o primeiro dia, Deus já havia enviado a resposta. Porém, o mensageiro celestial foi impedido por um principado chamado Príncipe da Pérsia. Somente quando Miguel, o arcanjo guerreiro, foi enviado, a resposta chegou. Isso nos ensina que o jejum traz à luz confrontos espirituais que você nem sabia que estavam acontecendo, e acelera sua vitória. O jejum movimenta os céus, envolve anjos e rompe barreiras invisíveis. E existe algo ainda mais profundo. Se você deseja realizar um jejum extremamente poderoso, especialmente quando tudo parece estar travado, inicie-o às 18 horas. Por quê? Porque esse horário marca, segundo a palavra, o início de um novo dia para Deus. Em Gênesis 1h05 está escrito: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Observe que o dia começa ao entardecer, não ao nascer do sol, como aprendemos no calendário humano. Isso não é um detalhe insignificante. No princípio, Deus criou a luz, separou-a das trevas e deu nome a cada uma. Ao nomear, ele estabeleceu autoridade e propósito. Ele organizou o tempo, criou ciclos e instituiu uma ordem espiritual que permanece até hoje. O padrão tarde e manhã se repete ao longo de toda a criação. Isso revela que Deus inicia obras no invisível, no escuro, antes que os olhos naturais percebam. Ele começa antes que o homem veja. Quando você inicia seu jejum às 18 horas, está se alinhando com essa ordem celestial. Está declarando: Senhor, eu entro no teu tempo. Eu não quero mais agir segundo o meu próprio ritmo.
Quero me alinhar ao teu relógio. Esse posicionamento honra princípios espirituais, e Deus honra quem se submete a eles. E há algo essencial: ao jejuar, tenha clareza do seu propósito. Não jejue por hábito, costume ou religiosidade. Pergunte a si mesmo: por que estou jejuando? Busco cura? Libertação? Direção? Resposta: o jejum precisa ter intenção. Ele precisa ter alvo. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Jejuns incríveis para a unção divina e intimidade com Deus. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Todo jejum precisa ter um objetivo bem definido. Deus responde a intenções sinceras e específicas. Quando eu jejuava pela libertação de alguém, eu deixava isso claro diante do Senhor. Pai, esta entrega é pela vida do meu marido, por exemplo. Quando o propósito era cura, eu apresentava o nome da pessoa e até o diagnóstico. Quando era provisão, eu declarava exatamente qual área precisava de intervenção. O céu responde quando há clareza de propósito. Por isso, antes de iniciar qualquer jejum, pare e determine qual é o seu pedido. Que favor, que misericórdia você deseja que Deus derrame sobre sua vida? Porque quem jejua sem direção apenas se cansa. Mas quem jejua com propósito semeia com fé. Agora quero compartilhar algo extremamente poderoso que pode transformar sua prática de jejum e trazer respostas concretas: os jejuns proféticos. Você já ouviu falar? Durante meu processo de crescimento espiritual em Cristo, compreendi que existem horários específicos que podem ativar um mover especial dos céus. E talvez você pergunte: mas não posso jejuar em qualquer horário? Pode sim. Porém, existem momentos que seguem a cronologia bíblica e carregam um peso espiritual diferente. Há uma sabedoria divina nos tempos. Assim como Deus estabeleceu dias, estações e ciclos, Ele também marcou momentos específicos do dia com propósitos espirituais profundos. Quando você alinha seu jejum a esses horários, você entra em um ritmo espiritual distinto. É como estar no lugar certo, na hora certa, com a intenção correta. E isso muda completamente o impacto. Não se trata de superstição ou religiosidade, mas de sensibilidade espiritual, de discernir os tempos de Deus e se posicionar com fé, consciência e entrega. Existem horários em que a atmosfera espiritual se intensifica. Quando você se apresenta diante do Senhor nesses momentos, a resposta é diferente. Vamos começar pelo jejum das 18 horas. Iniciar um jejum às 18 horas simboliza a intimidade com o Pai. Esse horário carrega um significado profundo. Em Gênesis 3:08, está escrito que o Senhor passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, no entardecer, aproximadamente às 18 horas, Deus se encontrava com um homem para comunhão. Era o tempo do encontro. Quando você começa seu jejum nesse horário, está se posicionando no mesmo ambiente simbólico onde Adão e Eva desfrutavam da presença direta do Pai. É um jejum de relacionamento, de reconexão, de revelação. Não é um jejum focado em pedidos, mas em presença. Agora vamos falar da meia-noite. À meia-noite, o ambiente espiritual muda. Esse é um horário de batalha espiritual. Em Atos 16:25, vemos que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus na prisão. Então um terremoto sacudiu o lugar e as correntes se romperam. A meia-noite representa a libertação. Mas há algo essencial que você precisa entender: não basta iniciar um jejum à meia-noite e simplesmente dormir. Esse horário carrega peso espiritual, marca o início de um novo ciclo. Representa uma transição espiritual. Se você escolher começar seu jejum nesse horário, dedique tempo ao Senhor, mesmo que sejam 30 minutos ou 1 hora. Ore, adore, leia a palavra, louve, derrame-se diante dele, não apenas pelo que você deseja receber, mas porque deseja a presença. Quando estamos cheios da presença de Deus, as pressões externas perdem a força. Tudo parece menor diante da grandeza dele. Se você nunca viveu isso, experimente. Busque com intensidade. A presença do Espírito Santo é real, viva e transformadora, mas exige entrega total. Se iniciar à meia-noite, entre na presença antes de dormir. E se depois disso quiser descansar, descanse. Mas enquanto estiver com Deus, esteja inteiro, corpo, alma, espírito e intenção. Agora falemos das 3 horas da manhã. Iniciar o jejum às 3 horas simboliza encontro com Cristo.
É um horário de silêncio na terra, mas intensa movimentação espiritual. Esse período é conhecido como tempo de visitação. Em Mateus 14h25, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas na chamada quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Nesse horário, o mundo está em silêncio, mas o reino espiritual está ativo. Porém, é também nesse período que as trevas se movimentam com força. Muitos rituais e práticas ocultas acontecem nesse horário. Não é coincidência. O inimigo sabe que esse é um momento sensível espiritualmente. Ele tentará mantê-lo dormindo, cansado ou distraído. Mas se você romper o cansaço e se levantar, experimentará algo profundo. A atmosfera é diferente. A presença é intensa. Se decidir jejuar às 3 horas, coloque o despertador alguns minutos antes. Lave o rosto. Prepare o ambiente. Entre com reverência e fome espiritual, fome por Cristo. Esse jejum traz paz em meio às tempestades, cura feridas internas e proporciona encontros sobrenaturais com o Senhor. Mesmo que depois você volte a dormir, o que importa é o que acontece durante o tempo na presença dele. Agora, às 6 horas da manhã. O jejum das 6 horas carrega unção de renovo. É o horário do nascer da luz. Salmos 30:5 declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse jejum é ideal para quem enfrenta tristeza profunda, abatimento ou desânimo. Ao buscar a Deus nesse momento, você está dizendo: Senhor, que a tua luz nasça dentro de mim. E ele responde trazendo paz, cura emocional e restauração interior. É um horário excelente para orar por equilíbrio mental, leveza no coração e renovação espiritual. Agora falemos das 9 horas da manhã. Esse é um horário associado ao derramar do Espírito Santo. Em Atos 2, foi por volta da 3ª hora do dia, aproximadamente 9 horas da manhã, que o Espírito foi derramado sobre os discípulos. Esse é um jejum voltado para ativação espiritual, clamar por batismo no Espírito Santo, por dons, por direção e capacitação. É especialmente indicado para intercessores, líderes e pessoas que se preparam para um novo nível no reino. E chegamos ao jejum do meio-dia. Na minha opinião, é um dos mais desafiadores, mas também um dos mais poderosos. Por quê? Porque o meio-dia é o horário de maior atividade humana. É raro alguém conseguir parar nesse momento para buscar a Deus. Justamente por isso, ele carrega um peso espiritual forte. O jejum do meio-dia é para quem deseja luz sobre o que está oculto. É para quem clama: Senhor, revela o que eu não consigo enxergar. Em João 4, foi ao meio-dia que Jesus encontrou a mulher samaritana. Sob o sol mais forte no auge do dia, ele revelou verdades profundas sobre a vida dela. Não para expor por vergonha, mas para curar e restaurar. O meio-dia simboliza luz, exposição e discernimento. É um horário profético. Ao meio-dia o sol está no ponto mais alto. Não há sombra. Nada consegue permanecer escondido. E é exatamente isso que esse tipo de jejum produz: clareza espiritual. Quando você jejua nesse horário, é como se estivesse declarando: Senhor, remove todo o véu dos meus olhos. Revela o que está oculto. Expõe aquilo que o inimigo tentou disfarçar. Talvez você esteja com o coração angustiado, sentindo que algo não está certo, mas não consegue identificar o que é. Talvez esteja preso em ciclos repetitivos, tomando decisões confusas, envolvido em relacionamentos que drenam suas forças sem que você entenda o motivo. Talvez exista uma sensação de bloqueio espiritual, algo travando sua vida, mas você não consegue discernir. Então faça o jejum do meio-dia. Ajoelhe-se nesse horário e clame: Senhor, revela, tira do escondido, mostra as armadilhas, desmascara os planos do inimigo, guia-me para a luz. Esse é o jejum que confronta, que expõe, que ilumina as áreas da alma onde a dor está enraizada. É o jejum para quem está cansado de caminhar sem direção. Deus quer lhe dar discernimento espiritual. Quer mostrar o que precisa ser visto, mesmo que doa, porque a libertação começa quando a verdade é revelada. Agora, por fim, falemos do jejum das 15 horas, o jejum dos milagres. Esse também é extremamente profundo, não apenas pelo horário, mas pelo que representa. Às 15 horas, a chamada hora nona, Jesus entregou o Espírito. Foi o momento do sacrifício consumado. O céu parecia em silêncio. Tudo aparentava derrota. Mas era exatamente ali que o maior milagre da história estava sendo gerado, a salvação. Você percebe o peso espiritual disso? Quando você jejua às 15 horas, está entrando simbolicamente no tempo do Calvário. Está dizendo: Senhor, eu cheguei ao meu limite. Já tentei todas as alternativas. Já chorei tudo que podia. Agora eu dependo somente do teu milagre. Esse é o jejum para quem esgotou os recursos humanos. Para quem recebeu um diagnóstico difícil.
para quem teve portas fechadas, para quem enfrenta um casamento em crise, um filho distante, uma enfermidade que avança. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu já busquei ajuda em todos os lugares. Já pensei em desistir tantas vezes, mas ainda existe fé dentro de mim. Então esse é o seu momento. Esse é o jejum da cruz, mas também da ressurreição. É o jejum onde você se dobra e o céu se levanta. Onde você se cala e Deus fala. Onde você entrega e Ele age. Faça esse jejum mesmo que esteja quebrado por dentro. Leve sua dor por completo diante do Senhor. Se precisar chorar, chore. Mas vá até o fim, porque quando sua entrega alcança o céu responde com milagre. Não é encenação. Não é ritual. É rendição. É um clamor que rompe os céus. E quando o céu se move às 15 horas, nada permanece igual. Agora, falando sobre a duração dos jejuns. Isso também é importante, mas entenda. Mais importante que o tempo é a qualidade da entrega. Não adianta fazer 3, 7 ou 40 dias se você não possui estrutura física ou emocional para sustentar. Jejum não é demonstração de resistência. É demonstração de dependência. Jesus se alegra quando negamos a carne para buscá-lo. Ele honra a consagração sincera. Mas ele também deseja que você conheça seus limites. Sua saúde importa. Seu trabalho importa. Sua família importa. Deus não te chamou para se destruir no deserto, mas para ser fortalecido no secreto. Então ouça com atenção. Se você só consegue jejuar meio período, faça com intensidade. Se consegue um dia, faça um dia inteiro com propósito. Agora vamos entender o que cada duração pode ativar espiritualmente. Um jejum de um dia pode parecer simples, mas não subestime. Às vezes, Deus só precisa de uma decisão genuína, uma entrega sincera. Em Juízes 20:26, o povo de Israel jejuou por um único dia antes de uma batalha decisiva. E foi naquele dia que a vitória foi liberada. Um dia de jejum, com arrependimento e fé, pode iniciar uma transformação profunda. É como a faísca que inicia um incêndio espiritual. O jejum de 3 dias estabelece um nível mais profundo de alinhamento. Ele começa a silenciar a carne, fortalecer o espírito e ajustar a mente. Em Atos 9:09, após seu encontro com Cristo, Saulo permaneceu 3 dias em jejum, recolhido e cego. Foi nesse período que Deus começou a revelar o propósito que mudaria sua história. 3 dias podem ser o tempo que Deus usa para reposicionar você no centro da vontade dele. O jejum de 7 dias carrega simbolismo profético. O número 7 representa a completude. Em Josué 6, durante 7 dias, o povo rodeou Jericó. No 7º dia, as muralhas caíram. 7 dias de consagração podem derrubar barreiras que pareciam impossíveis. É um tempo que ajusta o ouvido espiritual e prepara você para ouvir a voz de Deus com clareza. E então chegamos aos 21 dias, um período de guerra espiritual intensa. Daniel jejuou por 21 dias buscando entendimento. Durante esse tempo, houve batalha no mundo espiritual. A resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas enfrentou resistência. Isso nos ensina que jejuns prolongados podem ativar confrontos espirituais profundos, mas também liberam respostas poderosas. O anjo declarou que a resposta havia sido liberada desde o primeiro dia, porém encontrou resistência no caminho. Isso nos revela que esse tipo de jejum derruba principados, rompe cadeias espirituais sobre territórios e libera respostas que estavam retidas. É um período de confronto, mas também de triunfo. Quando você jejua nesse nível com propósito definido, o céu se posiciona a seu favor. Agora falemos dos 40 dias. Esse é um jejum para aqueles que foram chamados para algo maior. Jesus permaneceu 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Moisés passou 40 dias no monte recebendo a lei. Elias caminhou 40 dias fortalecido pelo alimento enviado por um anjo. Esse tempo não é apenas sobre resistência física. Ele trabalha a identidade, molda caráter, fortalece o espírito e alinha a pessoa profundamente ao propósito divino. É um período de transformação interior e preparo espiritual. Cada duração carrega uma função específica, um peso diferente e um propósito distinto. Mas nunca se esqueça, não é a quantidade de dias que move o céu, é a qualidade da sua entrega. Mais importante do que o número é o coração totalmente rendido no altar. Seja qual for o tempo que você escolher, jejuar é poderoso. Faça com reverência, sinceridade e amor, porque quem se entrega verdadeiramente colhe presença. Irmãos, tudo o que compartilhei sobre os horários, os jejuns proféticos e os tempos espirituais tem apenas um objetivo: despertar você. Mas antes de concluir, preciso alertar sobre algo muito sério. Durante o jejum, as tentações tendem a aumentar. E sabe por quê?
porque a carne estará mais sensível, mais vulnerável. Foi assim com Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado. Toda vez que um jejum vem acompanhado de confronto espiritual, é sinal de que Deus está prestes a conduzir você para um novo nível. Por isso, jejum sem oração, sem palavra e sem adoração não passa de abstinência alimentar. Não basta deixar de comer se você não separar tempo para estar com Cristo. Se estiver no trabalho, encontre um momento, nem que seja no banheiro, para orar. Se estiver em casa, entre no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se e clame. Não precisa de palavras elaboradas, precisa de sinceridade. Abra seu coração. Fale com Ele. E se durante o processo parecer que tudo está ficando mais difícil, se surgir oposição, se parecer que o ambiente ficou mais pesado, intensifique sua oração. Não pare. Isso faz parte do processo. Jejum verdadeiro não é barganha. Não é troca. É rendição. É declarar: Senhor, estou aqui por inteiro. Esvazio-me de mim para que o Senhor cresça em mim. E se por algum motivo você não puder jejuar alimento, faça um propósito. Afaste-se das redes sociais, da televisão, das distrações. Entregue algo que tenha valor para você. O que importa é um coração quebrantado diante do Senhor. Porque quando o jejum é feito com verdade, o céu responde. E quando Deus se levanta para agir, quem pode impedir? Quem pode resistir ao agir de Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém pode impedir aquilo que Ele decidiu fazer. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir, pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Amém.